professor Diogo Sávio, professor de matemática do ensino secundário geral. Estou junto com vocês para solucionar algumas questões matemáticas sobre integral definida e suas aplicações. Os objetivos deste conteúdo são saber solucionar as questões integral definida a fim de aplicar na vida cotidiana. Vamos olhar uma pequena estrutura sobre integral definida e suas aplicações. Integral definida e suas aplicações, composto por duas partes. Primeiro é integral definida e segundo, aplicações do cálculo integral. Na aplicação do cálculo integral, composto por duas partes, cálculo de área de figuras planas e cálculo de volume de sólidos de revolução. No cálculo de área de figuras planas, composto por duas partes, cálculo de área da região limitada pela curva y igual f de x, eixo de x, recta x igual a e recta x igual b. No segundo é cálculo de área da região limitada pelas curvas y igual f de x, y igual g de x, recta x igual a e recta x igual a b. No cálculo de volume de sólido de revolução, composto por duas partes, volume do sólido de revolução limitada de uma curva e o segundo é volume
x elevado Vamos continuar. A segunda questão é integral de 0 a 9 da função raiz quadrada de x em relação a x. Antes de utilizar a fórmula, podemos transformar esta função de radical em exponencial. Então, vamos fazer assim. Integral de 0 a 9, raiz quadrada de x igual x elevado meio em relação a x. A partir daqui, podemos utilizar a fórmula. Então, x elevado meio em relação a x significa o coeficiente de x é 1. Então, podemos escrever 1 sobre 2 mais 1, x elevado 1 sobre 2 mais 1. Entre aspas, de 0 a 9. Igual 1 sobre meio mais 1 podemos transformar em uma fração de denominador 2. Então, a fração é 2 sobre 2, porque 2 dividir por 2 igual 1. X elevado meio mais 2 sobre 2. De 0
a 9. Igual, entre aspas, 1 sobre 1 mais 2 igual 3 sobre 2, x elevado 3 sobre 2, de 0 a 9. Igual 1 dividir por 3 sobre 2 igual 2 sobre 3. Raiz quadrada de x elevado 3. De 0 a 9. Podemos simplificar mais. Igual 2 sobre 3 vezes raiz quadrada de x quadrado vezes x. De 0 a 9. Igual 2 sobre 3 raiz quadrada de 2, raiz quadrada de x quadrado igual x vezes raiz quadrada de x. De 0 a 9. A partir daqui, podemos substituir os limites, os valores de limites. Então, igual 2 sobre 3 vezes 9 vezes raiz quadrada de 9 menos 2 sobre 3 vezes 0 vezes raiz quadrada de 0 igual 2 sobre 3 vezes 9 vezes raiz quadrada de 9 igual 3. Qualquer coisa vezes 0 igual 0. Então, o resultado é 0. Podemos cancelar 3 e 3, porque 2 vezes 9 vezes 3 sobre 3. Podemos cancelar. Então, o resultado final é 2 vezes 9 igual 18. Primeiramente, devemos transformar as questões radicais em exponentes. Então, igual de integral de 1 a 4 raiz quadrada de x, podemos transformar x elevado meio mais 1 sobre x elevado meio em relação a x. Ainda tem uma transformação. Denominador transforma em numerador. Então, podemos fazer assim. Integral de 1 a 4 da função x elevado meio mais x elevado menos 1 meio em relação a x. A partir daqui, podemos utilizar a fórmula geral. Então, igual, entre aspas, 1 sobre 1 meio mais 1, x elevado 1 meio mais 1, mais 1 sobre menos
1 meio, mais 1, x elevado menos 1 meio, mais 1, de 1 a 4, igual 1 sobre 1 meio, mais 1, podemos transformar em uma fração de denominador 2, então 2 sobre 2, desculpa, 2 sobre 2, x elevado 1 meio mais 2 sobre 2, mais outro termo também, 1 sobre menos 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, x elevado menos 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, de 1 a 4, igual 1 sobre 1 mais 2 igual 3 sobre 2, x elevado 3 sobre 2, mais 1 sobre menos 1 mais 2 igual 1 sobre 2, x elevado 1 sobre 2, de 1 a 4. Igual 1 dividir por 3 sobre 2 igual 2 sobre 3. Raiz quadrada de x elevado 3. Mais 1 dividir por 1 meio igual 2 raiz quadrada de x de 1 a 4. Então, podemos simplificar mais. Raiz quadrada de x ao cubo. 2 sobre 3 vezes raiz quadrada de x quadrado mais vezes x mais 2 raiz quadrada de x de 1 a 4 igual 2 sobre 3 raiz quadrada, resultado de raiz quadrada de x quadrado igual x vezes raiz quadrada de x mais 2 raiz quadrada de x de 1 a 4. A partir daqui, podemos substituir os limites igual 2 sobre 3 vezes 4 vezes raiz quadrada de 4 mais 2 vezes raiz quadrada de 4 menos 2 sobre 3 vezes 1 vezes raiz quadrada de 1 mais 2 raiz quadrada de 1. Então, igual, o resultado vai ser 2 sobre 3 vezes 4 vezes raiz quadrada de 4 igual 2. Mais 2 vezes 2. Menos 2
sobre 3 vezes 1, raiz quadrada de 1 igual a 1, mais 2 vezes 1. Igual 2 vezes 4 vezes 2 igual 16 sobre 3 mais 4. Menos 2 sobre 3 mais 2. Continuamos a outro lado. Igual 16 sobre 3 mais 4 menos 2 sobre 3 menos 2 igual 16 menos 2 igual 14 sobre 3 e 4 menos 2 igual 2 igual múltipla cruza. Então 14 mais 6 sobre 3 igual 20 sobre 3 igual 6 vezes 3, 18 sobre 2 sobre 3. Então, o resultado final é 6, 2 sobre 3. Nós vamos continuar a questão 7. Questão 7 é integral de 0 a π sobre 6 da função seno 3x em relação a x. Esta questão é diferente com outras questões, então podemos utilizar outra fórmula. A fórmula que será utilizada é integral seno zx igual menos 1 sobre derivada de zx cosseno zx mais c. Então, na questão, como zx é 3x, e assim, vamos resolver menos 1 sobre derivada de 3x cosseno 3x de 0 a π sobre 6. Vamos continuar. Menos 1 sobre derivada de 3x, sabemos que o resultado é 3. Então, cosseno 1 sobre 3, cosseno 3x de 0 a π sobre 6. A partir daqui podemos substituir os limites na variável x. Então, menos 1 sobre 3 cosseno 3 vezes π sobre 6 menos 1 terço cosseno 3 vezes 0 igual menos 1 terço cosseno. O valor de π é 180. Então, 180 dividir por 6 igual a 30. 30 vezes 3 igual a 90 graus. Menos 1 terço cosseno 3 vezes 0 igual a 0.
igual menos 1/3 cosseno de 90 graus igual a 0 menos 3 cosseno de 0 igual 1. Então, igual 0 vezes qualquer coisa, o resultado sempre é 0. Então, 0 menos 1 vezes menos 1/3 igual menos 1/3 igual 0. Negativo vezes negativo igual positivo sobre 1/3. Então, 0 mais 1/3 igual 1/3 ou 1/3. Em seguida, vamos continuar com um exercício. Calcule as seguintes integrações definidas. Questão 1. Integral de 0 a 3 da função 1 mais x vezes 2 menos x em relação a x. Questão 2. Integral 0 a 4, entre aspas, raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado em relação a x. As questões do exercício serão resolvidas pelos estudantes para entregar aos seus professores atual nas escolas.